pessoal, bem-vindos a mais um novo Conexão JF, um podcast do Instituto Dr. José Frota, que é um hospital de alta complexidade da Prefeitura de Fortaleza. E hoje aqui, mais uma vez, a gente está aqui com o meu parceiro, Dr. Walter Feitosa, e hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Luciana Carlos, que é hematologista, é servidora do IJF, né? E está hoje no Ministério da Saúde, né, doutora Luciana? Nos conte depois como é essa aventura. Tá certo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, lá no Ministério, a senhora está coordenando? A gente está na coordenação de sangue e hemoderivados, né, do DAET, o Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde. Então, assim, é um cargo dentro do Ministério da Saúde e que tem uma abrangência de coordenação da hemorrede nacional, né, da estrutura da Política Nacional do Sangue. Então, é bem desafiador. E a experiência do IJF, a experiência do Hemócia aqui estão me ajudando bastante, porque apesar de eu estar lá, e eu sei que lá eu estou temporariamente, porque eu sou daqui, né? Mas essa experiência faz com que a gente tenha algumas aproximações e alguns entendimentos da importância da rede, né? De como acontece perto do paciente. Então, queria levar isso para lá também. Então, aproveitando a experiência aqui da doutora Luciana, hoje a gente vai falar de hemorragia, né? Então, o que é que a gente pode levar aqui à população, que é o principal pessoal, as pessoas que estão nos assistindo, né? Às vezes não são da área da saúde, quais são as principais dicas que a gente pode dar para eles, né? O IJF tem essa característica de ser o grande hospital de trauma do estado, um dos maiores hospitais de trauma do país. Então, a gente lida com hemorragia todo dia, né? E essa hemorragia causada pelo trauma é uma coisa inesperada, né? Um paciente normal, uma pessoa normal, que é submetida a um evento agudo, e esse sangramento agudo, se ele não for controlado, quanto mais sangue essa pessoa perde, mais complicações ela pode ter, isso pode comprometer a sobrevivência, né? A sobrevida dessa pessoa. Então, tem alguns estudos que mostram que, ao contrário do que muita gente pensa, que no paciente politraumatizado o grande problema relacionado à mortalidade é o trauma crânioencefálico, os estudos mostram que é a hemorragia. Então, as pessoas que sofrem traumatismos, e aí os grandes traumatismos, né, acidente de carro, acidente de moto, lesões por armas brancas ou armas de fogo, ou quedas, e esse tipo de eventos, essas pessoas, a maior parte das vezes, quando elas não sobrevivem, é por causa da hemorragia. Então, é muito importante que a gente entenda isso dentro do hospital, né? E o IJF tem uma experiência muito boa no Brasil para contar para os outros hospitais de trauma, mas é importante que todo mundo entenda isso, fora do hospital também, porque às vezes a gente pode ajudar, né, esse paciente chegar melhor no hospital, sangrar menos. E aí a sobrevida é maior. E para começar, assim, eu vou começar do começo, né? Começo. O que é hemorragia, né? O que é que a gente pode dizer que é uma hemorragia? Né? Pois é, a hemorragia é uma perda inesperada, uma perda exagerada de sangue, né? E aí a gente tem que lembrar que quando a gente está perdendo sangue, pode ser por uma condição clínica do próprio paciente, pode acontecer num procedimento cirúrgico, por exemplo, e pode acontecer nesse contexto do trauma, né? Mas a gente tem situações em que a gente tem controle sobre esse sangramento. Então, no centro cirúrgico, por exemplo, por maior que seja o procedimento, você tem, vamos dizer, estratégias para que esse paciente não perca muito sangue, né? As hemorragias clínicas, a hemorragia digestiva aguda, as menorragias da menstruação, as hemorragias pós-parto são situações mais difíceis de controlar, né? Mas o paciente também está teoricamente, dentro de um serviço de saúde onde ele está sendo assistido. A hemorragia do trauma acontece no meio da rua, dentro de casa, no sítio, na montanha, na praia. Acontece num lugar onde a pessoa está se divertindo, trabalhando, ou fazendo alguma atividade. E aí, essa falta de controle nesse momento, de onde o paciente está, pode significar um problema a mais. Porque uma hemorragia
pequena, uma lesão pequena, pode se transformar num grande problema, dependendo do tempo que essa pessoa vai chegar no hospital, chegar no serviço, o tempo que alguém vai conseguir controlar aquela perda de sangue. E aí a perda de sangue, a gente perde sangue vermelho, né? A gente lembra logo das hemácias, transporte de oxigênio, mas não é só isso. Essa pessoa está perdendo plaquetas, essa pessoa está perdendo fatores de coagulação, capacidade de coagular. E aí é uma pessoa que está com trauma, um vaso rompido, por isso que ela está sangrando, ou um tecido esmagado, ou um órgão intraabdominal rompido, por isso que ela está sangrando. E aí ela precisa coagular. Só que ela está perdendo os elementos do sangue que fazem com que a coagulação aconteça. Então, isso pode complicar a sobrevida desse paciente, porque aí ele não consegue mais fazer a coagulação normal, porque ele já não tem mais plaqueta suficiente, ele já não tem mais fator de coagulação suficiente. Então, a gente tem que lembrar disso e lembrar também que ele está perdendo volume. Então, se você não tem sangue chegando no coração, apesar do coração estar funcionando, você não tem sangue saindo. Então, você tem também o problema do choque, né? O problema da parada da circulação. Então, a gente tem essas situações no paciente com sangramento, a partir dessa lesão num local onde ele está não assistido. Então, isso é um problema muito grande. E até para a população, assim, como é que a gente pode identificar uma hemorragia, né? No caso, a hemorragia é grave. Que precise levar ao JF, por exemplo, né? Tem um grupo que propõe como a identificação da situação grave de hemorragia. Quando você chega no local, quando você vê na cena onde o paciente está, uma quantidade de sangue exposto que corresponda mais ou menos a 2,5 latinhas de Coca-Cola. Ou 2,5 latinhas de cerveja, se você quiser. Tá. Porque são 500 ml, então 200 ml cada latinha. Então, aí você já está dentro da hemorragia que precisa de um cuidado maior. Então, não é muita coisa, né? E aí viu isso, você tem que parar o sangramento. Aí onde é que o paciente está perdendo? Você tem que parar. Pronto, aí como comprimir. é que faz para parar, né? O que faz? A pessoa que está lá num sítio, na praia, né? A gente já recebeu alguns vídeos, às vezes você sabe que às vezes a gente recebe o paciente e a gente recebe como é que aconteceu aquele acidente. E a gente vê, às vezes, a população do lado olhando, esperando que o SAMU chegue. Chamar o SAMU é fundamental na hora, mas você tem que parar esse sangramento. Então, botar a mão em cima, botar uma compressa feita com a toalha, com a camisa, com qualquer coisa que você tem para comprimir aquele lugar. E aí você vai diminuir a perda de sangue. Então comprimir o local. Comprimir o local, botar o dedo em cima se for um buraquinho. Tirar o cinto e fazer um torniquete, mesmo que seja improvisado. Se for uma perna, se for um braço, se for uma mão. Porque, apesar, você vai, um braço não sangra tanto, mas sangra pouquinho por 1 hora, aí já se torna um sangramento grave. Então, parar esse sangramento, ou reduzir esse sangramento. Porque você não vai ter essas coisas à mão o tempo todo. Mas pegar uma toalha e comprimir, pegar um cinto, alguma coisa que possa fazer um torniquete para reduzir a perda. E lembrar também que, como no episódio anterior dos queimados, a gente às vezes tem uma queimadura que não era tão extensa, mas para aquele perfil de paciente, ela se torna, né, preocupante. Então, às vezes, né, são as 2 latinhas de Coca-Cola do sangramento, mas um idoso cardiopata é uma coisa, no adulto saudável é outra, e numa criança recém-nascida já é um outro contexto, né? Exatamente. Eu fiquei interessada aí na que você falou da história do torniquete, né? Então, assim, a gente vai fazer o torniquete, eu vou pegar um cinto e vou pegar onde está sangrando, colocar um pouquinho acima. Uns 2,5 a 3 centímetros acima e então, fazer uns uma 3 compressão. centímetros acima e faz o chamo garrote, é isso? Um garrote. Isso não pode ficar muito tempo, porque a gente não quer também até o tempo sair para o hospital. E aí sai correndo para o hospital. E aí chama o SAMU. A gente tem já está com quase 2.800 pacientes
que chegam no IJF com hemorragia maciça e que tem o protocolo de hemorragia do hospital acionados. Desses pacientes, quase 80% chegam pelo SAMU e chegam rápido. Então, assim, a gente já tem um atendimento pré-hospitalar muito bem estruturado. Então, chama o SAMU e, enquanto você está esperando, fazer essa compressão, fazer alguma coisa para que o sangramento cesse. Eu ia até aproveitar, doutora Luciana, e perguntar isso aí. Uma coisa é você ter um sangramento numa cirurgia dentro do centro cirúrgico, o paciente controlado, entubado, com o anestesista já fazendo todos os parâmetros. Transfusão ali do lado. Isso. Outra coisa é, como você bem falou, um paciente sofreu um trauma numa praia, né? Sei lá, um atropelamento, e aí ele tem um sangramento agudo, né? Vai ter aquela repercussão. E aí você bem falou aí do questão do protocolo de transfusão maciça, né? O que é isso e o que é que ele interferiu no atendimento desse sangramento agudo? Ele mudou o cenário que a gente tem do trauma? Mudou muito, né? Isso é uma coisa que, ao longo do tempo, nas últimas 2, 3 décadas, desde 2004, a gente começou a mudar, a literatura começou a mudar a abordagem para esse paciente que chega com sangramento grave, ou como eles chamam hoje, hemorragia maciça. Isso. Hoje a gente já não chama muito transfusão maciça, embora a transfusão maciça aconteça, mas o objetivo do protocolo é que ela não seja necessária. É você parar o sangramento antes que a transfusão maciça se torne real, né? Evitar. Então, é um protocolo mais voltado para a hemorragia. Então, os pacientes que têm hemorragia, 8 a 10% dos pacientes que chegam no hospital, eles chegam nessa situação de hemorragia maciça, que tem um potencial de desenvolvimento de coagulopatia. Então, a gente tem alguns indicadores que podem antecipar ou identificar esses pacientes, não é todo paciente. E aí a gente aplica esses indicadores assim que o paciente chega no hospital. Hoje, como a gente também já trabalhou com o SAMU, né, o próprio JF, a Secretaria de Saúde do Estado, o SAMU Fortaleza, o SAMU Ceará e o EMOSSE, e o Grupo de Salvamento de Urgência do Corpo de Bombeiros aqui do Estado. A gente já teve algumas reuniões e já sensibilizou muito o pessoal do pré-hospitalar. Então, esse indicador ele pode ser aplicado dentro da ambulância. Perfeito. E aí, quando o paciente chega no hospital, ele já vem identificado. Então, ele começa a ser tratado ainda dentro da ambulância. E aí são 2 indicadores. O ABC, que é o score de choque, né, de identificação de choque, que aí você vai ter a frequência cardíaca do paciente, a pressão arterial, o tipo de lesão, se for uma lesão perfurante, o risco é maior do que outros tipos de lesão, e se o paciente tem líquido livre na cavidade, ou seja, se ele tem víscera rompida, se ele está sangrando sem você ver, porque também é outra coisa. Às vezes o paciente está sangrando para dentro de tórax. Não vê, né? As 2 latinhas. Isso, às vezes as 2 latinhas estão dentro da barriga ou do tórax do paciente. E aí você vai ver como é que você vai identificar, porque a pressão caiu, porque o paciente está muito pálido, muito taquicárdico, pode ser dor, mas pode também ser hemorragia. Então você tem que ir para o hospital para ter certeza. E aí esse indicador ele é aplicado em 3, 4 minutos, você já aplicou. Se tiver 2 pontos positivos, então ele é um paciente que tem chance de fazer coagulopatia e aí ele já começa a ser abordado de forma diferente. E isso é muito importante no pré-hospitalar, e aí a gente já não está falando mais de população. Esse paciente já não está mais na rua, ele já está dentro da ambulância. O que é muito importante do ácido tranexâmico é que você tem 3 horas depois do trauma para usar, para ele ser bom. Depois de 3 horas ele já começa a dar problema. Então, você tem que usar o mais rapidamente possível dentro da ambulância e levar esse paciente no hospital. Quando ele já chega no hospital com a primeira dose feita, aí a gente já vê uma evolução diferente. O que é o ácido tranexâmico, doutora Luciana? Só me diga aí que eu não sei. É uma droga que a gente chama antifibrinolítico. Porque toda vida que você faz coagulação, você estimula o sistema de coagulação para parar o sangramento, você também estimula, imediatamente ativa a destruição do coágulo. Porque você parou o sangramento, mas se você ficar formando coágulos, você vai ter tromboses. Então, isso é um mecanismo fisiológico de compensação. E aí, quando você tem coagulação ativada, com sangramento, e a fibrinólise
hiperativada, porque está tentando parar o sangramento, só que não consegue porque tem a lesão, então você tem uma situação chamada hiperfibrinólise. Nessa situação, o paciente não coagula mais. Então, o que a gente tem que fazer nesse paciente do trauma é evitar a hiperfibrinólise. E aí você usa o ácido tranexâmico, que é uma droga que evita a hiperfibrinólise. E aí ela faz isso quando? Quando ela é usada precocemente, até 3 horas depois do trauma. Aí depois disso, ela faz mais trombose, ela complica mais do que ajuda. Aí isso foi uma coisa que a gente mudou aqui no estado. E nas ambulâncias tem? Nas ambulâncias tem. Nas ambulâncias aqui no estado tem, o pessoal já está usando. E eles não precisam usar somente nos pacientes que têm o indicador, esse paciente com risco maior, ele pode usar em qualquer hemorragia. E o quanto mais precoce, melhor. E muitas vezes, esse uso do ácido tranexâmico, a restrição de líquido, a compressão, fazem com que aquela hemorragia que seria maciça nem se torna. Então, é um paciente que poderia ser um paciente complicado e deixa de ser. Sim. E aí a gente já tem isso aqui no estado sendo usado bem direitinho. Então, a grande maioria dos pacientes que chegam no IJF, com uma experiência de lá do hospital, eles já chegam com a primeira dose feita. Porque a dose é 1 grama em 10 minutos e depois mais 1 grama em 8 horas. Então, lá no hospital, normalmente, a gente já fica com a segunda dose, porque a primeira dose já foi feita a primeira dose na ambulância. Isso. 3 horas. É uma janela, assim. Perfeito. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Quando passa o caso para emergência, porque na ambulância eles já passam o caso para a gente dar... E aí eu vou contar uma história para vocês. A gente tem um grupo de enfermeiros no IJF, que são enfermeiros dedicados a esse paciente da hemorragia maciça. Então, esses enfermeiros, eles já recebem a informação, vou chegar daqui a 10 minutos. Então, antes de todo mundo, ele já está sabendo, e aí ele já vai descendo, já preparado. E aí, quando o caso é passado, já diz, ácido tranexâmico realizado. Então, a gente tem esse indicador bem interessante de mudança, depois que o protocolo do IJF começou a ser instituído, depois que o Hemócio também começou a fazer essa discussão envolvendo essas instituições mesmo fora do IJF, essa mudança, né, do perfil de assistência desse paciente. Mas não foi só também no pré-hospitalar, né? Também teve no intra-hospitalar, né? Então, a gente sabe que tem o serviço de transfusão maciça, né? Tem um nome específico, com o aparelho, com toda a dinâmica. A gente lá da cirurgia já nos ajudaram, que o paciente sofreu um esmagamento, né? O baço foi rompido, teve um sangramento e você usa o próprio sangue do paciente, em prol, né, da recuperação do paciente. Uma coisa que eu não falei, se você me permitir. Perfeito. Vamos aquecer esse paciente, porque a hipotermia, o paciente está perdendo sangue, que é a temperatura. Então, ele vai ser levado à hipotermia, mesmo estando calor, porque ele está perdendo temperatura corporal. Outra coisa é aquecer o paciente, né? A gente vê muito em filme, né? Os pacientes chegando no hospital com aquele... a mantinha prateada, aquilo ali não é... realmente é para fazer. Não é cenário, não, é para fazer. Vamos aquecer o paciente. E se ele estiver molhado, tirar a roupa molhada e aquecer ele. Então, isso é na rua. Depois, na ambulância, esses cuidados que a gente já falou. E aí, quando ele chega no hospital, a gente tem que identificar rapidamente. Tem um estudo que mostra que 1 minuto de retardo no reconhecimento do paciente com hemorragia maior significa menos 5% de chance de sobrevida. É muito alto. Então, a gente não tem tempo para ficar pensando. O protocolo é importante por isso. Então, assim, a gente tem, no IJF, a gente montou um grupo de enfermeiros com todo esse know-how, né, e voltados para o atendimento desse paciente. O tempo médio de iniciar a transfusão desse paciente lá no hospital é 3 minutos. Então, a gente tem, o paciente chega, aplica o score, identifica que é um paciente de risco, aciona o protocolo de hemorragia. E aí o protocolo de hemorragia prevê ácido tranexâmico, se não foi feito, vamos fazer, ou se foi feita a primeira dose, vamos fazer, aquecer o paciente, continuar com todos os cuidados e começar imediatamente a transfusão, para evitar uma transfusão maciça. Porque quanto mais precocemente a gente transfundir e mais assertivamente a gente transfundir, melhor para o paciente. Então, começa a transfusão com hemácia e plasma. Lembra que eu falei que o paciente está perdendo fator de coagulação? Então, não vou ficar dando só hemácia para ele, eu vou dar hemácia e plasma.
numa proporção de uma bolsa, assim, casado. 1 para 1. Um para um, meio que tentando mimetizar o que ele está perdendo. Ele está perdendo hemácia e plasma, então eu vou dando hemácia e plasma para ele. E fazer exames laboratoriais. Uma das primeiras coisas que a gente faz, além de iniciar a transfusão precocemente e esses outros cuidados, é coletar a amostra. Porque aí eu preciso saber como é que está o hematócrito, a hemoglobina dele, como é que estão as plaquetas, já tem plaqueta baixa, porque se tiver plaqueta baixa eu tenho que repor plaqueta, como é que está a coagulação dele. E uma coisa muito importante é como é que está o fibrinogênio, que é uma proteína da coagulação que é fundamental e que cai muito rapidamente nesse paciente que está sangrando. E para a gente repor fibrinogênio, a gente precisa do crio precipitado. Vou fazer para todo mundo? Não dá para fazer para todo mundo. Então, vamos identificar precocemente esse paciente que tem fibrinogênio abaixo de 150 ou de 200 se for uma mulher grávida e fazer a reposição de crio precipitado. Então, o objetivo do protocolo é ficar do lado do paciente e fazendo a correção, né, estabilizando o paciente. Outra coisa também é a acidose. Então, faço também a gasometria para saber se tem acidose, para saber como é que está o cálcio, como é que está a pH e tudo, porque aí a gente vai corrigindo. Porque a ideia é o seguinte, esse paciente é um paciente sadio, estava na rua. Então, assim, mantenho ele e vou corrigir, porque ele vai sair. Agora, se eu deixar ele sangrando, aí ele não sai, não. Então, a gente tem que estar ali junto para que o paciente se estabilize rapidamente. E uma coisa que foi muito interessante no hospital, além de instituir essas condutas, o laboratório dá os exames em 40 minutos, às vezes um pouquinho menos. Então, não é um protocolo da emergência ou do centro cirúrgico. Todo hospital. Todo né? hospital. Ah. O serviço de transfusão entrega a bolsa em 3 minutos. Então, a gente já tem, dentro do serviço de transfusão, bolsas preparadas. Aí é bolsa universal, não dá para fazer prova de compatibilidade. Por isso que eu não posso fazer para todo eu já ia mundo. perguntar essa história, se qualquer um pode receber qualquer sangue. Não. Então, o serviço de transfusão está preparado, tem um protocolo validado pelo Comitê Transfusional, o laboratório está preparado, a sala de emergência está preparada, tem essa equipe de enfermeiro que vai colar no paciente e tem uma pessoa que, se não chegar, a gente não consegue resolver, que é o cirurgião. Aí o cirurgião chega na hora, porque ele tem que parar o sangramento. Não adianta. E aí, essa cirurgia tem um conceito, eu não sou cirurgiã, também não vou ficar falando, mas tem um conceito que a cirurgia, nesse momento, não precisa ser aquela que resolva tudo, mas aquela que controle imediatamente o dano. Então, é usar o conceito de cirurgia de controle de dano, fazer procedimentos menores, inicialmente para parar o sangramento, né? E aí depois você faz a programação definitiva, se for o caso, né? E aí a gente tem esse cirurgião chegando rápido, porque o paciente sobe rápido para o centro cirúrgico. E aí ele chega bem no centro cirúrgico. E aí dentro do centro cirúrgico, a gente pode continuar trabalhando. Então, um paciente que tem, por exemplo, uma ruptura de baço, que foi o que o Walter falou, ele está com muito sangue no abdômen, sangue dele mesmo. Então, a gente usa uma máquina de recuperação intraoperatória de sangue. Esse enfermeiro do grupo de hemorragia, ele é capacitado para isso. Então, todo o sangue que o paciente tem no abdômen é aspirado para o equipamento, as hemácias são lavadas, e aí você recupera essas hemácias. Então, pega o sangue que está lá na barriga dele, do próprio paciente, tira, e o que trata, aspira, lava, concentra e reinfunde. E aí isso faz com que esse paciente não precise de muita transfusão de hemácias. Então, a gente já chegou, paciente, já teve situações de recuperar 1.500, 1.900 ml de hemácia. Então, é quase uma volemia inteira. Então, o paciente é como se ele estivesse perdendo todas as suas hemácias e a gente tivesse... Ele está botando para fora, a gente está botando para dentro, que a gente é teimoso, a gente quer resolver a vida dele. Quando esse método não é usado, eu tenho que usar a transfusão. E aí não é massa igual, a do paciente é compatível, mas tem outras. Eu já ia perguntar, mas assim, às vezes a população não entende. Por que eu vou usar o sangue que foi ali até, né, vou dizer assim, jogado fora, em vez de eu trazer uma bolsa tratadazinha lá do hemócio e tudo bonitinho? Qual seria a diferença usar o próprio sangue do paciente e um sangue, né, vindo do banco de sangue? O sangue do paciente, o sangue da gente, ele é único. Só nós temos esse... Tem os gêmeos aí, mas
são muitos antígenos, muitos anticorpos. Então, quando você faz uma bolsa de sangue de outra pessoa, ok, a gente tem segurança, é compatível, mas eu posso ter algumas complicações relacionadas à diminuição da imunidade, leucócitos que porventura estejam presentes, o anticoagulante para manter o sangue anticoagulado. Então, quanto mais a gente fizer sangue agudamente, mais você está infundindo anticoagulante naquele paciente. E a hemácia do próprio paciente não vai ter essas complicações. E aí tem outras coisas também. A gente não tem um estoque ilimitado para estar fazendo muita transfusão em todo mundo. A gente acaba poupando as bolsas que seriam para pacientes que não podem utilizar esse artifício. E aí tem alguns grupos que são mais difíceis, né? AB negativo, AB, UB. Não estou nem falar de RH, mas tem alguns grupos que são mais difíceis. Mas o principal objetivo é que realmente essa hemácia da própria pessoa é a melhor hemácia para ela, porque previne formação de anticorpos, formação de anticorpos contra plaquetas e contra proteínas plasmáticas, que estão também presentes na bolsa. Então, assim, é um sangue mais seguro. Né? Isso é fantástico, né? É fantástico. Muito, muito. Deve ter mudado muito, assim, os números de agora eu vou dizer, mortalidade. Sim, complicações infecciosas. Complicações. Antigamente a gente fazia muito soro para esse paciente, né? E hoje em dia você já dá o sangue do próprio paciente para ele mesmo. E eu, como cirurgião lá, já utilizei, né? E é uma coisa que funciona. Então, assim, já fui acionado para subir o centro cirúrgico por um trauma abdominal. E o serviço já tinha sido acionado. Eu não precisei identificar o sangramento para acionar. Com a suspeição, né, do sangramento interno, o serviço já estava lá. Então, tinham 2 enfermeiras que fizeram essa coleta. Nesse dia, a gente aproveitou 800 ml do próprio paciente, né? E aí, graças a Deus, conseguimos controlar o sangramento e resolver. E quando a gente vai ver a evolução pós-operatória desse paciente, ela é melhor, porque a transfusão ela tem alguns riscos que a gente não pode controlar. Ela é muito segura, nunca foi tão segura quanto agora, mas ela ainda não é a sua própria hemácia. E, doutora Luciana, vamos supor, eu imagino que eu chegando no IJF seja diferente do Walter chegando no IJF precisando de transfusão. Do ponto de vista, a gente vai receber a mesma bolsa, assim, bolsas semelhantes. Vocês usam, como é que é a seleção de vocês? Bom, por que é importante o protocolo? Porque a gente vai selecionar o paciente de maior risco. E aí a gente vai fazer um sangue universal nesse paciente. A prova de compatibilidade vai ser feita. Mas a gente vai iniciar a transfusão antes da prova de compatibilidade ser finalizada. Então, a gente usa o sangue com menor risco de ser incompatível, que é o sangue O. Né? O sangue O. É o sangue O. Os homens e as mulheres que não vão mais engravidar, ou seja, as mulheres acima de 45 anos, a gente vai usar O positivo, porque 90% da nossa população é positivo. Então, a gente já vai usar O positivo para esses pacientes. E as mulheres em idade de engravidar ainda, né, abaixo dos 45 anos, mulheres em idade fértil, a gente vai usar O negativo. Por que isso é importante? Porque se a gente usar O negativo para todo mundo, a gente não vai ter. Porque só 4% das pessoas na nossa população são O negativo. Então, a gente não consegue usar O negativo para todo mundo. Então, mas as mulheres que ainda podem engravidar, que se forem RH negativa, vão formar um anticorpo anti-D, vão ter risco de infertilidade, de abortos repetitivos, de doença hemolítica do recém-nascido em gestações futuras, essas mulheres têm que ser preservadas. Então, a gente vai usar O negativo e vai rapidamente pegar essa amostra e saber qual é o grupo. Porque aí, se for A positivo, a gente vai passar para o A positivo. Não precisa esperar muito tempo. Na hora que a gente já tiver o resultado no laboratório, a gente já passa para o grupo do paciente, para não ficar usando demais essa hemácia universal e quando chega outro paciente a gente não ter. Então, a gente faz isso de uma forma racional. Porque a transfusão sanguínea tem riscos, né? Todas. Toda transfusão tem risco. A gente diz que o sangue é compatível, mas ele não é igual. Então, assim, o risco de você ter... Uma curiosidade, existem 47 sistemas de grupos sanguíneos hoje já reconhecidos.
Qualquer hora aparece mais um, né? Tá chegando. E quando a gente fala em A positivo, a gente só está falando do ABO e do RH. Tá falando de A dois, gente dá mas tem 47. Kel, Lutheran, tem um monte de outros sistemas. Então, você não faz igual, porque os outros antígenos e os outros anticorpos é difícil de ter igual. Irmão igual não dá. E aí você, quando faz uma hemácia de outra pessoa, você pode oportunizar a formação de anticorpos contra esse antígeno que você não tinha. Então, essa coisa dentro da transfusão é difícil de explicar, mas não é só A para A, B para B, tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Nas nossas hemácias tem muitos segredos. Só para a gente finalizando aqui esse capítulo, em relação à doação, você daria algum recado para a população sobre hemorragia e sobre doação? Isso a gente só consegue fazer, esses pacientes só conseguem ser atendidos assim, porque existem pessoas saudáveis, solidárias, altruístas, comprometidas com o bem comum, que fazem doações de sangue regularmente. Sem esses doadores, nada disso que a gente está conversando aqui daria certo. Então, os doadores voluntários estão por trás do sucesso do atendimento desses pacientes com hemorragia em qualquer lugar. E no Brasil, a doação de sangue voluntária anônima e altruísta é a única forma de obter sangue para transfusão. E a gente tem uma experiência, um exemplo do Ceará. Aqui no Ceará, a gente tem uma estabilidade de estoque muito interessante. Há muito tempo a gente não passa por situações críticas de ter que suspender cirurgia ou ter que suspender transfusão eletiva para poder preservar transfusões de urgência. Por quê? Porque a gente já tem um número de doadores conscientes que comparecem regularmente, não só aqui em Fortaleza, mas no estado inteiro. Então, isso é um exemplo que o Ceará dá para o Brasil. Legal. Muito legal. É uma felicidade muito grande, porque quando orgulho, o paciente chega, se você não tiver o doador ontem, não adianta ir agora, porque o paciente está precisando 3 minutos. Não dá para doar para atender esse paciente. Lembrar que a hemorragia é aguda, né? Aconteceu agora. Exatamente, né? Então, aconteceu agora. Tem 3 minutos. Queria agradecer a doutora Luciana Carlos nesse nosso episódio do Conexão JF. A gente está finalizando aqui. Qualquer dúvida você pode deixar aqui no nosso canal. E eu queria enfatizar que esse projeto Conexão JF é uma parceria com o IPH Educa e o Instituto Proemo Saúde. Um abraço a todo mundo.